relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Na mensagem, né? O sexto selo que nós lemos aqui, os irmãos começam a perguntar para ele sobre é 700 ou é 7.000? Ele faz o que, igreja? Vocês entenderam? Tá, a igreja que participa, ele faz o quê? Ele faz, olha, quero pedir desculpa aos ministros, às pessoas. Eu sabia, ele disse, eu sei que é 7, mas foi uma falha de expressão. Amém? Foi uma falha do quê? De expressão. Depois aqui, ele responde uma pergunta, que estão perguntando para ele, é a noiva? Ele disse que não é. Não é os santos redimidos. De repente, ele começa a sentir algo estranho. Um irmão que está sentado lá, que está fazendo o que lá? Dormindo? Ele está o quê, irmãos? Ele está ali prestando atenção. O que ele diz para o irmão? O irmão começa, viu, tem alguém enfermo? O que a congregação disse? Não. Por isso que é importante a congregação estar atenta. Ele disse, o que está acontecendo? Um irmão disse, leia novamente o quê? Leia esse versículo 9, novamente, Apocalipse. Tá. A pergunta que acabei de responder. Agora vamos lá. Então, tá. Havendo aberto os livros, os 4 animais, os 24 anciãos, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvo de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro, abrir os selos, porque fosse morto. Aí o que ele diz aqui, igreja? Aqui está. O que está aqui? Eu me enganei quanto a isso. Vocês estão vendo? Com sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Isso mesmo, ele disse. Agora, o que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Se isso não é a presença do Espírito Santo aqui, é o quê? Ele não permitiria, veja, eu só li a primeira parte deste versículo. Veja, é somente algo escrito aqui. Eu estava tentando terminar, olhando para aquele relógio,
Mas vocês o viram me parar nesse ponto? Glória, vejam, não cheguei a ler, veja, irmão, não cheguei a ler a outra parte disso. Por isso que é importante, irmãos, é muito importante você ver você vê todo o contexto das coisas. Amém, irmãos? Então, lembra quando o profeta citou que eles estavam cortando a mensagem dele e emendando as fitas? Quantos lembram que ele citou isso? Cortavam. Para que eles cortavam? Para fazer ele falar algo que ele não havia dito. Cortavam um trecho, cortavam aqui, cortavam ali e colocavam, olha o que ele está dizendo. Mas, irmãos, para não, irmãos, cairmos nisso, o que nós temos que fazer? Conhecer toda a história. Vocês estão entendendo? Foi o que nós falamos esses dias, irmãos. Ter coerência, conhecer tudo. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver aqui na mensagem a festa das trombetas. Você vai encontrar alguns lugares aqui que o profeta fala algo, até mesmo apressado. Ele não disse que ele estava com pressa aqui e falou? Mas para nós entendermos tudo, ele disse, você tem que continuar lendo o quê? As mensagens. Porque ele vai, irmãos, ele vai esclarecer aquilo. Vocês vão observar, não esqueça isso. Vocês estão entendendo? Ele vai esclarecer aquilo. Porque o Espírito Santo não vai deixar daquela forma. Ele vai captar aquilo, ele vai esclarecer aquilo, ele vai dizer em outras mensagens. Por isso que é importante ouvir. Né? Então, deixa eu ver aqui. Eles estão colocando de noite, quando ele prega o 7º selo, ele corrige de novo. Né? De noite, quando ele prega o 7º selo, ele corrige de novo. Mas agora eu quero que vocês vejam aqui. Ó. Vejam, não cheguei a ler aqui. Ele cantava um novo cântico. E parei, vejam. Mas veja aqui. O cântico que cantavam, dizendo, tu nos compraste de toda a tribo, língua e nação, sem dúvida, são eles. Oh, que coisa, estão vendo? E a propósito, a outra pergunta também. Você viu que, aí na mensagem, o 7º selo, qual que é o parágrafo? Então, parágrafo 34, ele volta a falar. Ele disse, então, nesta manhã, nunca me esquecerei desta manhã. Ele disse, nunca vou esquecer desta manhã, a graça de nosso Salvador ao seu servo cansado e o quê? E exausto. Quando eu tinha respondido à pergunta de uma pobre pessoa, e na melhor das intenções, pensando que fiz o quê? Certo. E subitamente, como se eu tivesse tirado algo de uma criança, senti-me tão condenado. Você viu por quê? Ele sentiu aquilo. E não sabia o que era. E pensei que talvez, porque eu estava me apressando para chegar à parte de cura do culto, talvez alguém tão desesperadamente enfermo, que tivesse que receber oração imediatamente, e perguntei à audiência. Em poucos minutos foi o quê? Revelado. E alguém disse, não poderia ler seu texto de novo? Ou algo assim? E naquele momento peguei um pedacinho de papel e o li novamente para ver o que dizia. Olhei no livro e era completamente diferente. A pergunta que eu estava respondendo, está vendo? Permita-me somente lhes passar isto. Quando o supernatural chega, essa é a mente de Cristo. Você fica tão distante do seu próprio pensamento que, em sua própria mente, eu não me deixe tentar explicar isto, porque não posso, está vendo? Eu não poderia fazê-lo. Não há ninguém que poderia fazê-lo. Amém? Vocês compreenderam, irmãos? Citamos aqui vários exemplos da continuidade das coisas que tem que ter. O profeta disse, falando sobre
A Bíblia de Deus não está apenas, isso não é simplesmente alguém tentando impor algo a vocês, mas revelar-lhes a exata explicação espiritual desta hora. Então, a próxima mensagem, essa abriu os 7 selos, a qual desatou todos os mistérios ocultos da Bíblia, as doutrinas e assim por diante. O que o mundo tão rudemente ataca atualmente, ele disse. Ataca isto e diz que está errado, isto e aquilo. Aqui outro dia no Arizona, emendando fitas para tentar me fazer dizer coisas que eu não disse. Apenas lembre-se da visão acerca da proposta de lei do Arizona. A Bíblia diz, ser-lhe muito melhor que tivesse uma pedra ao pescoço. E outra coisa, que qualquer, seja ele pregador ou o que for, que tiraram uma palavra disso, acrescentaram uma palavra disto, pessoas colocando sua própria interpretação da palavra, como ela foi dada, tentando fazê-la dizer algo que eu não disse, e não a minha palavra, é a palavra dele, quem acrescentar ou tirar. Então, ele disse, então na visão vimos esses profetas descerem rodopiando, como eu lhe expliquei, eu creio, vários domingos atrás, tudo acontecerá. Eu disse, simplesmente fique longe disto. Enquanto eu estiver combatendo, então Deus não poderá combater. Deixemos, porém, que ele resolva. Ele é o tal que cuida disso. Amém? Vocês entenderam? O que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou citando isso, eu sei por que eu estou citando isso, porque nós vamos, dentro desse estudo, a festa das trombetas, você precisa compreender as expressões do profeta. E não somente isso, mas precisa também dar continuidade às leituras. É por isso que eu estou dizendo, não ficar só com uma parte. Vocês aprenderam? Porque se nós não observarmos estas coisas, nós vamos ver esses equívocos, né? Vamos ver essas palavras, às vezes ele ali falando, e às vezes ele trocando os personagens, ou às vezes ele trocando, né, alguma coisa, né? E depois ele dá continuidade àquilo. Ele diz, por quê? Às vezes com um pensamento. Diz como um homem. Mas tenha certeza que na continuidade das mensagens, as coisas vão ficando claras, ele vai esclarecendo aquilo, vai esclarecendo e vai esclarecendo. Amém? Todos entenderam isso? Todos entenderam? Diga amém, né? Então ele disse aqui, falando sobre... Olha só, irmãos. Falando aqui no 155, quem que está anotando aí? Quem que está observando? O que ele disse no 155? Observe agora exatamente a continuidade da Escritura. Exatamente a mesma. Sob a 7ª trombeta, é para Israel o mesmo que o 7º selo foi para quem? Para a igreja. Nós descobriremos, sob o 7º selo, que quando estas almas que estavam sobre o altar ali, a eles foram dadas as vestes, veja bem, não que elas a tenham ganhado, porque elas estavam na dispensação quando Deus, com a graça, ainda estava lidando com os gentios. Qual que é a dispensação que ele está lidando com os gentios? Quantas eras é que ele lida com os gentios? 7 eras. Então ele disse, quando ele está lidando com os gentios, não com os judeus. Israel é salvo como nação. Deus lida com Israel como nação. Os gentios são um povo para o seu nome, não uma nação para o seu nome. Vocês querem verem agora, no parágrafo, pula um pouquinho comigo e vai para o parágrafo 162. Aqueles que não estão captando, né, você volta a escutar a mensagem. 162. Todos que trouxeram a mensagem, vai no 162 comigo. Eu vou dar um pulinho aqui para continuar nosso pensamento do que nós estamos falando. Vai no 162. Quantos encontraram o 162? Todos encontraram? O que ele está dizendo aqui? Vocês recordam sobre o quê? O 6º selo, como cada um daqueles mártires, de acordo com a palavra de Deus, receberam o quê? Vestes. Foi-lhes dado pela graça, porque eles foram cegados para que não pudessem ver seu evangelho, para que este povo pudesse ser chamado para fora dos gentios, para
a noiva, foi-lhe dada a veste. Quantos conseguiram ver algo aqui? Esse parágrafo 162 com o parágrafo 155. Eu estou perguntando bem preciso. Se você trouxe sua mensagem, anote. Quantos conseguiram ver algo? O irmão Zemildo é o primeiro da lista que tem que ver, né? O que você viu aí, irmão Zemildo? Quantos conseguiram ver algo aí? Lê a sua mensagem aí. Maquiasa, viu? Quem mais dos irmãos viram aí? Quem que está com a mensagem aí, né? Tem mais alguém que viu alguma coisa aí? Tá. No parágrafo 155, ele fala assim: nós descobrimos sobre o quê? O 7º selo, que quando estas almas que estavam sobre o altar ali, que receberam o quê? Veste. Eles foram dadas vestes, tá? No 162, ele fala qual selo? Tá, mas ele não falou o 7º lá? Tá, e agora qual dos selos é? Vocês recordam sobre o 6º selo? Como cada um daqueles mártires, de acordo com a palavra de Deus, receberam vestes? É o 6º ou o 7º agora? Vocês viram a importância? Por que eu estou falando isso? Vamos ver, meu. Por que tem que continuar o quê? Lendo? Por que tem que continuar estando atento? Aqui ele citou, no 162, ele citou qual selo? 6º. No 155, ele citou qual? O 7º. Mas por que ele citou o 7º? Porque na mente ele estava assim: o 7º, a 7ª trombeta é para Israel, mesmo que o 7º selo foi para a igreja. E nós descobrimos sobre o 7º selo que ele estava com a mente no 7º. Como ele estava com a mente, né, ele disse: eu estava com a mente falando sobre a festa de Pentecoste, a 7ª festa, e fiz um equívoco ali. Como ele estava falando sobre os 7.000 e falou 700. Como ele estava ali com pressa em falar ali, ele respondeu que não era. E é bem fácil, nesses pontos aqui, fazerem o quê, irmãos? Criar uma doutrina, um pensamento, uma ideia. Vocês estão entendendo onde eu estou batendo aqui? Para usar esse parágrafo, você está vendo como ele está falando aqui? É muito importante isso. Eu anotei isso aqui. Então, talvez o culto fique em torno disso, porque nós vamos continuar aqui. Então, quando ele está falando de Israel, trata como nação. Quando ele fala com os gentios, trata como indivíduo. Quando ele fala, irmãos, presta atenção, quando ele fala noiva, tem mensagem que ele fala a noiva e a igreja. Qual que é a diferença para vocês entre noiva e igreja? Quem sabe? Vamos lá. A noiva e as virginécias. Tem lugar que ele se refere à igreja, chamando a igreja, se referindo às virginécias. E tem lugar que ele fala a igreja, se referindo à noiva. Nós temos que saber estas coisas. Amém? Temos que saber. Temos que captar. Temos que estar atento a estas coisas. Então, quando ele está entrando aqui, irmãos, nas trombetas, vocês vão entender que ele vai falar assim, ó, ele está tirando Israel do Egito espiritual. Qual que é o Egito espiritual de Israel? É onde ele foi espalhado hoje. Mas também ele pode dizer, ele está tirando nós do Egito espiritual. Qual é o Egito espiritual da noiva? As denominações. Porque nós também temos um êxodo. Amém? Por isso que ele pregou a mensagem, o 3º êxodo. Ele tirou nós do Egito espiritual. Temos que estar atento, igreja. Vocês estão compreendendo? Temos que estar atento. Você não pode se assentar aí. Não é tempo dessas coisas. É tempo de estar atento. Atento mesmo.
para as coisas que estão acontecendo. Por isso a mensagem de Hebreus, Paulo disse, devemos atentar com mais diligência às verdades ouvidas. Vamos lá. Ele vai entrar aqui, agora, mostrando, você viu que ele falou um pouquinho, vamos lá, o horário está passando. No parágrafo 153, ele está se referindo a Israel ou à noiva? No 153. Isto tem sido chamado da igreja para fora. Ele está se referindo à noiva ou está se referindo a Israel? Ele está se referindo à noiva aqui. Ó. Isto tem sido chamado da igreja para fora. Observe atentamente. Agora, o qual, posteriormente, ele os levou para a terra da promessa, falando de Israel. O que ele fará a mesma coisa no quê? Em símbolo. Você viu que ele falou que Israel, quando saiu do Egito natural, Israel foi levado para onde? Para a terra da promessa. Ele está dizendo, então veja que também ele tira nós aqui para fora, para nos levarmos à terra da promessa. Amém. Ele disse, ele fará a mesma coisa no quê? Em símbolos. Ele leva a igreja para a terra da promessa. Essa igreja é as virginécias? Essa igreja aqui é as virginécias? Não, ele está falando que é a noiva. Aí ele disse, então recordem, toda a trombeta soou sobre o sexto selo. Somente então que isto soou. Então ele diz, olha, as trombetas soou sobre o sexto selo. Aí ele diz, então vocês observem a continuidade da Escritura. Ele coloca, olha a continuidade das Escrituras. Qual Escritura ele está se referindo? Né? Isso, viu? Olha a continuidade da Escritura. Então, ele está com uma Escritura na mente. Então, ele cita a sétima trombeta e ele cita aqui o sétimo selo. E ele cita aqui as almas que estavam sobre o altar, que receberam vestes, citando o sexto selo. Mas também ele fala nisso no quinto selo também. Vocês vão observar. Tá. No 156, ele começa a falar sobre a perseguição dos judeus. Hitler, está vendo? Quando Hitler e os demais perseguiram os judeus, fizeram a coisa que eles fizeram sobre isso. Olhe, eles, Stalin, Hitler e todos aqueles ditadores tinham se levantado. Se nós tivéssemos tempo, para repassar isso para alguns dos recém-chegados, mas já estudamos. Viu? Nós já estudamos. Sob esta mesma era que houve na Alemanha e todas as outras nações, os judeus foram espalhados por onde, irmãos? Foram espalhados por toda a terra. Mas levantou-se, preste atenção que ele vai dar uma data aqui. Mas levantou-se nos últimos, 20 anos, uma amarga perseguição contra quem? Os judeus. Tem um tempo, ele está dizendo, viu? Mas levantou-se nos últimos 20 anos uma amarga perseguição contra quem? Os judeus. Aí ele vai citar aonde ele esteve. Esteve em lugares onde queimavam seus corpos. Os cremavam. Usavam suas cinzas para fertilizarem a terra. Crianças judias, mulheres e tudo. Então eles tentam negar isto. Leve-os até lá e mostre onde foi isto. Foi uma amarga perseguição contra quem, irmãos? Israel. Por que foi uma amarga perseguição para ele? Por quê? Este foi o tempo
de chamá-lo agora de volta aonde? A expiação. Ele ainda está sob a expiação de um cordeiro natural. Ele quem? Quem pode responder? Escuta, ele quem? Quem que está sobre a expiação de um cordeiro natural? Ele quem? Israel. Vocês compreenderam? Israel está ainda sobre isso. O verdadeiro cordeiro de Deus é o quê? É a expiação. E eles fizeram o quê? Rejeitaram. O sangue tem estado sobre eles desde então. Observem. Aprontando o povo. Quão perfeito, então, a 7ª trombeta e o quê? E o 7º selo são. Perfeitamente juntos. A perseguição dos judeus. Ele está dizendo que o 7º selo é a perseguição dos judeus? Não. Você vê o que ele está dizendo. Você tem que entender. Quão perfeito. Olha a perseguição dos judeus. Para os judeus, quantas trombetas? 7. Para nós, o quê? 7 selos. A voz dos 7 trovões. O 7º selo. Amém? Vocês entenderam? Vou parar aqui, né? Vocês receberam uma porção nesta noite? Vamos se pôr de pé, vamos agradecer, vamos orar e vocês escutam novamente o culto. E creio que Deus nos esclarecerá mais, né? Feche seus olhos e orem, né? Feche seus olhos, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor nesta hora. Pai, diga obrigado por captar estas coisas e entender a Tua palavra. Se não temos captado, Senhor, ou entendido algo, o Espírito Santo, creio, Pai, que foi enviado para isto. Está escrito lá, eis que vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo de verdade, que vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Nesta noite, Pai, estando aqui, agradecemos por esta porção maravilhosa nesta noite, Pai. Tão segura que nós ouvimos através do Teu profeta mensageiro. E nós fazemos parte disto, Pai. Eu oro por cada irmão neste momento, agradeço a todos que estão acompanhando e ouvindo. E o que isso nos faz, Pai? Isso realmente nos faz estar, Pai, apercebidos, atentos para tudo que está acontecendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças. Amém e amém. Diga amém, né? Amém, né? Quer dizer assim, seja, né? E até nos encontrarmos novamente. Deus abençoe a cada um.